Salmo 65, Comentário Bíblico Expositivo, Warren W. Wiersbe. Trata-se do primeiro de 4 salmos, do Salmo 65 ao Salmo 68, que se concentram no louvor ao Senhor, por suas muitas bênçãos na natureza e por sua bondade para com seu povo. Ele é o Deus da criação e o Deus da aliança. O Salmo reconhece nossa dependência do Senhor para suprir nossas necessidades espirituais e materiais. A expressão coroas o ano, versículo 11, indicam a festa de colheita. Em outubro, o primeiro mês do ano civil de Israel, o calendário religioso começava com a Páscoa, Êxodo 12:2. É possível que o versículo 3 seja uma referência ao dia da expiação, que dava início à festa dos tabernáculos, uma festa associada às colheitas, Levítico 17, Levíticos 23, 26 a 44. As chuvas anuais normalmente começavam no final de outubro, amolecendo o solo duro, possibilitando que os agricultores o arassem e semeassem. Versículo 9 ao versículo 13. Talvez Deus tivesse disciplinado o seu povo enviando seca e fome. Levíticos 26, do 3 ao 6, Deuteronômio 11, do 8 ao 17, permitindo que outras nações ameaçassem Israel. Versículo 7. Essa disciplina os conduziu ao arrependimento e aguardavam com ansiedade as chuvas prometidas e uma colheita abençoada nas mãos do Senhor. A experiência incomum de Davi com os gibeonitas pode ter sido o pano de fundo para esses acontecimentos. 2 Samuel 21, do 1 ao 14. Qualquer que seja o contexto histórico, o Salmo nos ajuda a adorar nosso Deus maravilhoso e a glorificá-lo por seu caráter e por aquilo que faz a nosso favor. Primeiro, Ele é o Senhor dos pecadores. Salmo 65, do 1 ao 4. A tradução literal da primeira frase é: para ti o louvor é silêncio. O que não diz muita coisa. Algumas versões apresentam a combinação: haverá silêncio diante de ti e louvores em Sião, ó Deus. O termo hebraico para silêncio é bastante parecido com o próprio devido, de modo que também é possível traduzir por: é apropriado te louvar. Porém, o silêncio também faz parte da adoração. Devemos aprender a esperar silenciosamente no Senhor. Salmo 62, versículo 1. Nos dias de hoje, Israel não tem um santuário, mas um dia o templo será reconstruído. Ezequiel 46 a 48. Daniel 9, do 20 a 27. E as nações gentias virão e adorarão o verdadeiro Deus vivo. Versículo 2. Isaías 2, do 1 ao 3. Isaías 56, 7. Miqueias 4, do 1 ao 5. Marcos 11, 17. Antes de nos aproximarmos do Senhor, devemos confessar nossos pecados e crer no seu perdão. 1 João, do 1 ao 9. Ver também Salmos 15, Isaías capítulo 6. Os sacerdotes haviam sido escolhidos por Deus para servir no santuário. Números 16, 5.
Mas Deus desejava que todo o seu povo escolhido vivesse como sacerdotes. Êxodo 19, do 3 ao 8, Deuteronômio 7, do 6 ao 11, Salmos 33, 12. Os cristãos de hoje são um reino de sacerdotes. 1 Pedro 2, 9 e 10, Apocalipse 1, do 5 ao 6. Escolhidos pelo Senhor, que lhe oferecem louvores e adoração. Aquilo que os adoradores de Israel tinham em seu santuário, os cristãos de hoje têm em Jesus Cristo. E encontramos nele a mais plena satisfação. Todas essas bênçãos nos foram concedidas somente pela graça de Deus, pois ele nos escolheu. João 15, 16. Segundo, ele reina sobre todas as nações. Salmo 65, do 5 ao 8. Passamos do povo de Israel para todas as nações do mundo, e da graça de Deus oferecida a seu povo para seu domínio sobre os gentios. Deus realizou tremendos feitos por Israel. Salmos 47, do 2 ao 4. Salmos 66, do 1 ao 7. Salmos 68, 35. Salmos 89, do 5 ao 10. Feitos esses que serviriam para testemunhar às nações pagãs a seu respeito que Jeová é o verdadeiro Deus vivo e Senhor de todas as nações. Romanos 9, 17. Juízes 2, do 1 ao 14. Atos. Josué 2, do 1 ao 14. Atos 14, do 15 ao 17. Atos 17, do 26 ao 28. Amós, capítulo 1 até o capítulo 2. E Amós 9, 7. Ele escolheu Israel a fim de que fosse uma luz para os gentios. Isaías 46, 6. Isaías 49, 6. O que, por fim, se cumpriu com a vinda de Cristo ao mundo. Lucas 2, 32. Atos 13, 47. Dia e noite, a criação de Deus dá testemunho dele às nações, de modo que não tem qualquer desculpa. Salmo 19, do 1 ao 6. Romanos 1, do 18 ao 25. Romanos 10, do 14 ao 18. Jesus Cristo é a única esperança do mundo. O rugir dos mares é um símbolo de túmulo e confusão no meio das nações. Versículo 7. Isaías 17, 12, 13. Isaías 65. Daniel 7, 2, 3. Apocalipse 13, 1. Apocalipse 17, 15. Seu nome será reverenciado de leste a oeste, do nascente ao poente. Um texto missionário e tanto. As nações da terra precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo para que possam entoar cânticos de júbilo ao Senhor. Terceiro, ele supre todas as nossas necessidades. Salmo 65, do 9 ao 13. O salmo inicia com a minúscula nação de Israel, a graça de Deus. Passando então para todas as nações da terra, o governo de Deus. Agora o universo todo entra em cena, pois o Criador do universo é quem provê o sol e a chuva no devido tempo e estação, de modo que as pessoas possam arar a terra, semear e, por fim, colher o alimento. Gênesis 1, Gênesis 8, 20, até o Gênesis 9, 17. O texto enfatiza a bondade e a generosidade de Deus para com seu povo. As chuvas são abundantes, os rios e os córregos transbordam, a colheita é farta, os carros de grãos estão cheios e os grãos transbordam pelo caminho. Isso tudo se deve à promessa pactual de Deus de cuidar da terra de Israel, de visitá-la
com as suas bênçãos. Se seu povo o honrasse e lhe obedecesse. Deuteronômio 11, do 8 ao 15. Levítico 26, do 3 ao 5. Essas bênçãos eram prometidas para o ano todo, ano após ano, e até mesmo durante os anos sabáticos, quando o povo não devia cultivar a terra. Levíticos 25, do 1 ao 22. De acordo com os versículos 12 e 13, as pastagens do deserto, terras não cultivadas, produziriam vegetação e os montes ficariam cobertos de beleza. Os campos alimentariam os rebanhos de gado e ovelhas, e os vales produziriam os grãos. Todos se reuniriam como um coral silencioso que exaltaria ao Deus do universo, o Criador de toda dádiva boa e perfeita. É impossível ler esses versículos sem expressar gratidão e adoração ao nosso Deus por sua bondade e tomar o propósito de não desperdiçar os alimentos. João 6,12. Nem as terras e recursos preciosos que Ele nos deu. Um dia, Deus destruirá aqueles que destroem a terra. Apocalipse 11:18. Que não compreendem que somos mordomos das dádivas preciosas do Senhor.